Olá, boa noite. Tô esperando aqui a minha parceira de live de hoje. Hoje nós decidimos agora à tarde a fazer uma live e o tema da live hoje vai ser essa dificuldade que a gente tem nesse caminho do autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Tem momentos que dá no saco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha lá, ela chegou, tá chegando. Oi, Marcelo. Oi, Elida. Sejam bem-vindos. Nossa, olha a situação do cabelo. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tava fazendo uma prévia, você correu pra Chuchu, né? Pra estar aqui. Corri. Gente, eu acabei de chegar em casa, literalmente. Eu acabei de pôr o pé em casa. Tinha a prova da faculdade hoje. Ai. Pronto, Sil. Acho que tudo faz parte, não é? Tudo Do faz tema. parte. Eu acho que retrata, né, essa energia de saco cheio, né? Sil, de saco cheio! Ai, que bom poder falar! Eu não queria falar isso no quartel. Ô, Sil, cheguei a pensar em fazer a live lá, né? Mas falei, não, eu quero estar em casa, sabe assim? Eu falei, não, eu quero ir para casa. E aí a prova foi difícil hoje, que é psicopatologia, enfim. Eu fiquei pensando, tudo isso que aconteceu, gente, nós combinamos aquela hora que eu fiz o post, tá? Né, É Sil? isso que eu tava falando. A gente Então vai vai. agora à tarde. Enquanto eu respiro, pode falar. A gente decidiu agora à tarde fazer uma live, porque quarta-feira passada eu não fiz. Porque a gente entra numas de obrigação e vai dando no saco, assim, Vai. essas imposições que a gente se coloca. Sim. Né? Porque Sim. não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente, né? Tem. E eu achei que isso ia ser bem legal a gente falar sobre isso, porque essa semana, nos atendimentos, eu ouvi mais de uma pessoa falando, mais de duas pessoas falando, que estão de saco cheio desse caminho do autoconhecimento, de se autorresponsabilizar. É frustrante, porque muitas vezes você faz tudo direitinho, tudo certinho, e a coisa não rola. Ou pelo menos a gente entende que não rola, né? Isso. Ou pelo menos a gente entende que não está acontecendo, né, Sil? E aí, meditando sobre isso, né? Uma das coisas que é muito importante, né, Ana? É nós, na nossa humanidade, acolhermos todos os nossos sentimentos. A gente ainda não acendeu o plano espiritual. Ainda não é santa. Não e, mesmo. mano, dá no saco mesmo. É um porre você olhar para a sua vida, para as consequências, para os frutos que você está colhendo e você falar, pô, meu, eu achei que eu estava tão certinha, achei que eu tinha colocado adubo certo. Uai, ô Sil, mas foi isso que eu semeei? Eu tô colhendo. Ué, peraí, meu. Eu sou pura semeei isso aí? A gente, né? Não sei, será que eu... Menina. Ai, achei tão humana, Sil, essa live de hoje. Né? Que a gente começa a falar e a gente vai, assim, teoricamente, se afastando dessa humanidade, né? E um dos nossos objetivos, quando a gente começou Lavear, era mostrar para as pessoas que nós somos humanos e que a gente acolhe. A única diferença é essa. Que a gente acolhe a nossa humanidade. Sim. Mano, eu tô de saco cheio. Ai, deixa eu falar também. Meu, eu tô de saco cheio. Cara, eu tô de saco cheio. Ai, essa live é a melhor. Ela é a melhor. Nossa, eu tô em casa, então, de saco cheio. O seu Antônio escutou, meu vizinho escutou, a médica escutou, de saco cheio. Ouviram, gente? É possível admitir.
Senão vocês ficam com a impressão que a gente, por fazer live, ai, a Silvia já é psicóloga, já é mestre. Eu sou estudante. Ai, elas são luz. Eu tenho até medo quando falam que eu sou luz. Ai, Deus, luz chinesa. Ai, não pode ofender os chineses. Calma, não é para ofender ninguém, Ana Paula. Mas não é, Sil. Não é só luz, né? A Não gente é só luz também, mas não é só. Né? Tem uma outra parte nossa aí que, quando ela não é vista, ela atua. Ai, saco cheio. Fala de novo o tema da live, porque a gente está de saco cheio, a gente vai perdendo. Tema da live. Revolta / desânimo. Né? O caminho da autorresponsabilidade. Então, são esses dois fatores dentro da minha autorresponsabilidade. Porque é isso que a gente fala aqui, né? Nas nossas lives. Sobre a autorresponsabilidade no que acontece ao nosso redor. E aí, hoje, como humanas que somos, né? A Sil me convidou e eu aceitei. Tivemos a brilhante. Você foi brilhante. Porque desde que eu aceitei... Nossa! Desde que eu... Ai, eu vou me beijar porque eu aceitei falar. Saco cheio! Saco cheio, Ana. E aí essa revolta, ela vem porque a gente barganha, na verdade, né? Então, assim, nós estamos numa fase da humanidade que tudo a gente quer barganhar. Né? A gente não quer necessariamente apreender. A gente quer barganhar. É verdade. E eu estava atendendo uma paciente e ela disse o seguinte, ela disse assim que ela estava com o pé em 2 barcos. Né? Ela queria as 2 coisas. E aí, no momento que ela falou assim, não, para mim é demais, a vida se rearranjou. Nossa, olha. Compreende? Sim. E isso é em tudo, né? Então, assim, por exemplo, como a gente tem bastante público feminino, às vezes as mulheres, elas querem ser mulheres, mas elas querem manter a casa, mesmo tendo um marido. Sim. Então, a gente fala, né, que os 2 têm a mesma importância, mas cada um tem o seu papel. Sim. A mulher, quando ela vai para a luta, que é o momento que a gente está vivendo, a gente assume os 2 papéis e o 3º, 4º e o 5º. Porque se são só o casal, você assume o papel junto com ele de mantenedora e de dona de casa. Então, você acumula. Certo. Se você tem filhos, aí você assume de mantenedora, de dona de casa e de mãe dos filhos, que tem que manter, que tem que fazer a ordem. Sim. Então, a mulher, ela é acumuladora. Sim, acumuladora. Acumuladora. Controladora. E aí, chega uma hora que, a gente fica de saco cheio. Fica de saco cheio. Nossa, foi tão bom isso daí. Gente, espero que vocês que estão conosco usufruam, porque desde que eu aceitei que era metade da tarde, né, Sil? Desde que eu disse sim, vamos fazer, eu já percebi em mim emoções, sabe? Começou um diálogo interno. É um tema que ele acaba sendo tão profundo, né? Porque, assim, às vezes a gente que está nesse caminho de autoconhecimento, eu falei da criança interior, a gente já falou do medo, já falamos de algumas emoções, fizemos alguns exercícios, né, Ana? Então, a gente imagina assim, ó, eu estou fazendo tudo direitinho. E eu só quero isso. E aí, às vezes, o que você quer, parece que quanto mais você faz, para mais longe vai. Porque, na verdade, você não está
apreendendo. Você está barganhando. Mas É. como saber a hora que a gente está aprendendo e a hora que a gente está barganhando? Pois é. Como? Como saber quando é que eu realmente estou fazendo por aprender ou se eu estou lá no fundo negociando, né? Eu já passei por isso. Assim, eu não quero compartilhar aqui qual era o propósito que eu tinha na vida. E aí eu fiz um esforço ano passado. Todo um esforço, né? Um investimento em mim, numa questão pessoal. Gente, quando eu dei por mim, eu acho que foi no começo desse ano, bem no começo desse ano, eu vi que no fundo eu estava barganhando. Não estou dizendo que é de todo perdido o que eu fiz o ano passado. Porque no fundo, sim, eu aprendi coisas, eu olhei questões. Mas essa indexação, esse assumir que no fundo eu estava barganhando, cara, isso acabou comigo no começo do ano. E dá, e dá um desânimo, não dá? Dá um desânimo, aí depois eu peguei, dei um tempo, e agora eu tô nessa novamente, não com aquela ansiedade, mas também que bom poder falar sobre isso na live, sobre revolta e desânimo, porque talvez é hora de olhar de novo sobre isso, e como a gente vai aqui compartilhar, né, Sil? Vocês vão poder usufruir com a gente, ou pelo menos refletir sobre essa barganha que a gente faz quando fala assim, sei lá, eu perdoo. Sei lá, tô chutando aqui, né? Eu perdoo, Deus. Ai, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. No final, lá embaixo, sabe aquele tapete que você esconde a sujeira? Você coloca lá. Aí fica lá. Sinto muito, me perdoe, te amo. Não tá fazendo de coração. Tá fazendo, ó. Deus, ó, eu fiz. Cadê? Isso. Porque, ó, todas essas meditações, todos essas afirmações, elas não são perdidas, mesmo Não. que ainda não foram de coração. Elas são um exercício. E aí a gente tem uma vida mais leve. A gente vai ganhar uma leveza, talvez não naquilo que é o nosso propósito. Isso. Mas as coisas vão amenizando. Mas a gente quer. Nós somos todos muito birrentos, né? Somos. Ixi. E a gente quer as coisas na hora que a gente quer. Verdade. Então, se não tiver olhos para ver, aí fica difícil, né? Marcelo, nós somos humanas e você também. Porque somos todos, né, Ana? Todos. Uma das coisas que eu falo é que lá, todo mundo. Então, você imagina uma pessoa que você admira e que você acha que é um papa naquilo que faz, ou da forma que vive, ele tem angústia. Opa. Se está na Terra, tem angústia. Ai, Sil, repete. Repete, por favor. Então, é assim, ó. Quem tá na Terra... tem angústia. Pronto. Ele pode ser o Papa. Multimilionário, ele pode ser o Papa. O Papa mesmo. Ele tem angústia. Ele tem angústias, isso. Eu tenho angústia. Hoje, um dos homens mais poderosos do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, eu não consigo falar o nome dele. Trump. Fala Trump. Trump. Ele tem angústia. Ele tem. Nós fomos, hoje um dos mais sábios, assim, na psicologia, que trouxe uma contribuição bastante significativa, que foi o Bert Helling. Nós fomos, na última palestra que ele veio no Brasil, ele estava angustiado. Sim. Mesmo trazendo uma mudança absurda para a terapia, no campo da terapia familiar. Ele tem angústia.
Ele tem. Então, o importante é a gente assumir esses nossos lados. É O verdade. segredo, então, é aprender a lidar. Sim, esse é o segredo. É não patologizar, ou seja, não achar que é doença, Isso. porque a gente vem de uma geração. Eu me lembro que nos anos 70, eu sou de 66. Então, nos anos 70, tinha aquelas novelas, né? A Regina Duarte. E eu me lembro que quando eles ficavam contrariados, principalmente as mulheres, elas mandavam o mordomo trazer a pílula para elas. Eu não Menina, sei se ô você Sil, é verdade. lembra. Eu tô lembrando disso. Trazia um negócio, né? Isso, era Trazia um pílula. copo Ai, me d'água. traz um coquetel de pílulas aí. Vai buscar minha pílula, porque ela estava contrariada. Nós somos a geração do pós essa pílula. Né? As pessoas não queriam ficar contrariadas. Não. E era início das telenovelas. Quantas gerações aquilo não contagiou? Então, hoje, na nossa geração, as pessoas não querem sentir angústia, não querem sentir medo, não querem. Acham que é doença. Isso. Né? A Sim. gente não está excluindo quem realmente é doente. Sim. Mas uma boa parcela não é. Uma boa parcela só tem que lidar com a angústia do dia a dia. É as coisas que não dão certo, né? As frustrações. Então, a gente hoje escolheu esse tema porque a gente vem num período que foi muito mais longo do que a gente imaginava, que é o período da pandemia, Sim. que a gente vai ter que se reformular, Sim. vai ter que aprender a viver diferente, Ai. como mais ou menos aconteceu na época da Revolução Industrial. Muita gente naquela época perdeu emprego, muita gente teve que se refazer, se habilitar de outras formas. E sobrevivemos. Sim. Estamos aqui para dizer, é possível. É verdade. Não é? É verdade. Nossos antepassados sobreviveram a essas coisas, né? As guerras, né? As guerras, E aí, a gente precisa só compassar as emoções. Né? Porque a gente está aí correndo, mas está todo mundo à flor da pele. Isso. Sim. E quando a gente está à flor da pele, a gente não consegue esconder com eficácia as emoções que a gente, de alguma forma, entende que elas não são de bom tom. Uhum. Mas elas são humanas. São humanas. Olha o que a Dá escreveu, Sil. Para cada pessoa, a pandemia veio para alguma coisa ser trabalhada. Com certeza. Eu acho que tem o karma coletivo. Isso, ia falar agora. Que é do mundo todo. Né? Nós precisamos estar reunidos, encarnados, para que essa pandemia viesse. Porque é um karma coletivo. É um karma coletivo. Foi o mundo todo. E aí a gente a gente acomodou, né? Sobreviveu, e agora que as coisas estão, de alguma forma, assentando, o medo está assentando, aí vem as outras emoções. Isso, ia falar a agora. Irritabilidade, a frustração. Ora, tinha gente com o casamento marcado. Pelo amor, sim, sim. Sim. Pessoas que iam viajar, que planejaram anos. Sim, uma viagem de uma vida, às vezes. Né, se o primeiro filho da pessoa. Pelo amor de Deus. Né? Mulheres aí que estavam grávidas. Tem muita dúvida. O medo que não passou durante essa gravidez. Nossa. Né? Muita gente que não está indo ao médico
E continua, muita gente que morreu justamente de medo de... De medo. Então, assim, Você existe sabe, ó, Oi? Fala, sabe uma fala. cena... Assim, gente, em todas as áreas, tem muitas cenas que me compadeceram ao longo do que a gente pôde ver de março para cá. Mas talvez porque, como eu estou estudando, né, estou fazendo a faculdade dos meus sonhos, que é psicologia, passou uma formatura que foi no drive-thru, Sil. Eu chorei. De medicina, não foi? Eu não sei se foi medicina, Sil. Foi? Meu, você imaginou aquela turma, né? E assim, citando um exemplo meu da polícia, a formação dos oficiais, ela tem uma tradição, que é uma formatura com o padrinho vem entregar a espada, que é o símbolo do oficial, no pátio do Barro Branco, que é ali na zona norte de São Paulo, Tucuruvi. Não teve formatura. Ela tem uma troca de uniformes, é uma coisa inesquecível. Os aspirantes desse ano não teve. Salvo engano, a comissão de formatura adiou para dezembro, sabe? Para poder fazer uma cerimônia. Então, assim, são muitas coisas envolvidas, né? Com cada pessoa, em cada profissão, em cada lar, em cada família, né? Muitas coisas. Muitas. E muitas vidas ceifadas de verdade, né? De verdade, sim. Tem uma palestra que assim, é eu não sei como eu diria, uma coletânea de palestras, né? Chamada Password, que é o caminho do trabalho, né? E está disponível aí na internet para quem quiser. E uma das palestras, elas foram escritas entre 35 e os anos 80. Era a... Nossa, fugiu o nome dela. A Eva Pierracos. Pierracos, isso. Que escrevia essas palestras em estado alterado de consciência. Bom, numa das palestras, o espírito que escrevia as palestras, ele se denomina o guia. E numa das palestras ele disse assim, que muita gente vai buscar uma religião, muita gente vai buscar um trabalho de se autoconhecer, e logo em seguida, algumas coisas começam a ficar um pouco fora do controle. Né? Ele começa a passar por alguns problemas. E aí essa pessoa vira e fala, ó, tá vendo? Foi só eu procurar uma religião, foi só eu querer fazer terapia, a minha vida desmoronou. E aí o guia diz assim, tolos, vocês são todos uns tolos. A sua alma, sabendo que você ia passar por uma dificuldade, ela te encaminhou ou para uma religião ou para um processo de autoconhecimento. Isso ressignifica muita coisa, não? Sim, nossa. A gente é muito prepotente, o ser humano é muito prepotente. Muito. Sim, muito. E aí, dentro da nossa prepotência, que é importante a gente encarar. É importante a gente encarar que nós temos um lado que é vítima. Sim. Nós temos um lado extremamente dramático. Hoje, o meu lado dramático, o meu lado vítima, nossa, ele estava me dominando o dia todo. Nossa, o meu é digno de Oscar. Bom, você conhece, né? O meu lado dramático, nossa, hollywoodiano. Mas ele é nosso. O meu é meu, o seu é seu. E a gente precisa cuidar deles. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, tem que acolher. Porque em algum momento, quando ele foi criado, ele realmente foi vítima. A nossa personalidade, ela é composta de várias identidades, né? Então, cada identidade nossa que é criada, ela é criada por uma necessidade. Então, se eu viro mãe, a minha identidade de mãe, ela tem que ser criada. Ela se revela.
Se depois meus filhos já não são tão pequenos, cada um já tem sua vida, eu tenho que dar conta dessa identidade de mãe. É. E muitas mães que ficam com síndrome do ninho vazio, ou elas querem matar essa identidade, ou elas querem generalizar, elas querem ser mãe de todo mundo. Então, todo mundo precisa de uma mãe e a melhor mãe é ela. Então, as Nossa. duas formas vai trazer sofrimento. Vai. É isso mesmo. Nossa, é verdade, né? E aí, a nossa intenção é levar as pessoas à reflexão, né? É. Uma reflexão além das religiões que possivelmente elas tenham. Mas é uma reflexão mais filosófica, né? No sentido assim, o que é que eu penso sobre isso? Então, eu tenho a influência da minha religião, eu tenho a influência da minha terapeuta, eu tenho a influência da minha faculdade. Sim. E baseado em toda essa gama de informações, o que eu penso? É como uma feijoada, né? A gente chega para comer uma feijoada e ela está lá no pote lá da feijoada. Você olha, você fala, nossa, é uma feijoada. Mas você não come tudo. Não. Você vai lá e você vai, de acordo com o seu paladar, você vai até procurar ali o que você vai se servir. É verdade. Por que nas reflexões a gente não faz a mesma coisa? É. Ah, eu gostei desse exemplo. Ai, que inveja. Peraí, calma. Nossa. Ai, que revolta. Ô, Sil, putz, eu gostei desse exemplo da feijoada. Que é bem assim mesmo, né? A gente deveria fazer isso, né? Trazer isso para as nossas reflexões, né? Porque não tem fórmula, Ana. Nossa. Eu me lembro uma vez que eu conversei com você Ah. sobre... A gente estava falando, porque você é psicopedagoga, e a gente estava falando sobre os livros que falam de criança, lembra? Sim. E eu disse para você que normalmente quem escreve livros sobre criança não tem filhos. É. Né? Então, ela tem uma reflexão que é intelectualizada e que muitas vezes, se você segue na prática, não dá certo. É verdade. Se você não refletir, se você não adequar. Né? Sim. E aí, quando a gente traz essas reflexões para a nossa vida, esse lado que fica desanimado, ele desanima porque ele tem, além de barganhar, a gente tem um lado que a gente quer só ser feliz. Exatamente. Né? Exatamente. É. A gente só quer ser feliz. Nossa. Então, a gente tem sonhos que são justos, são reais e dignos de serem sonhados, Sim. mas a gente quer buscá-los com atalhos. Ah, sim. Muitos atalhos. De preferência, um mapa. Né? Do tesouro. A gente fala que a gente é tudo igual, mas todo mundo quer ter um privilégio. Com certeza. Ixi. A gente quer ter um privilégio. Ai, bem que a minha senha podia passar na frente. Exato. Não é? É, ué. Olha, eu sou igual a todos vocês. Todos vocês. Todos humanos. Isso. Mas eu vai quero a cereja do banco. Eu quero a cereja. É, Sil. Hora de repartir o bolo, a cereja é minha. É assim. Né? Gente, nós somos todos iguais, viu? Nessa caixa de chocolate, eu quero o ouro branco. Já começa aí, né? Excelente! Não, gente, olha, nossa. Vocês querem pizza? Qualquer sabor, mas eu gosto de frango catupiry. Não falou que era... Falou que é igual a qualquer um?
Então a gente gosta mesmo de ter privilégio. Ai, Silvia. Ai, carambolas. Aí eu já tô demais, não tô? Não, você tá pontual. Porque, gente, a gente resolveu falar sobre essa revolta, sobre esse desânimo. Então, para poder falar sobre desânimo e sobre a revolta, a gente vai ter que lidar com tudo, porque nós somos um mix. Eu não vou ter como isolar. Igual, né, Sil, assim, fazendo... Tá inspirada, né, Dai? A Sil tá inspirada. Fazendo uma analogia. Igual, minha sessão de terapia, cara, foi difícil segunda-feira. Eu vi dores, mas em compensação, liberou um amor em mim que foi algo, meu Deus, eu estava apaixonada. Apaixonada. Ai, dá Então, vontade de assim, chorar. choro. Pode chorar. Eu fico rindo, fazendo careta. Agora eu tô naquela época que eu quero rir diferente. Ai, Marcela, É, obrigada. Obrigada pelo carinho. Fiquei porque é vermelha. verdade, Ana. Assim, ainda eu não conheço, e eu acho que não tem atalhos para felicidade. Não conheço. Não, não tem. Não Então, tem. assim, a gente precisa vencer a dor para É. pegar a recompensa, né? E eu acho que é dentro das várias possibilidades da psicologia. Você, quando se torna psicólogo, você, como em qualquer profissão, você tem que decidir que tipo de profissional você vai ser. Com certeza. Tudo Sim. tem um preço. É. Se você for uma profissional que agrada o paciente, você vai ter um preço. E se É. você for uma profissional que você olha para a vida, você vai ter um preço. Então, tudo tem um preço. É. Tudo Né? tem um preço. Assim, nós falamos sobre isso, acho que uma outra live, gente, sobre tudo tem um preço. Então, isso é pra gente se lembrar. Para cada escolha que a gente faz, tem um preço. Então, trazendo para o tema de hoje. Quando eu aceitei vir aqui para falar sobre revolta e desânimo, eu falei, nossa, vou me expor, né? Porque a gente tem um lado meu que pensa, putz, você vai se expor falar dessas coisas. Mas eu sei que ao assumir em falar, eu vou ter benefícios. Entendem? Ao falar Porque é sobre o mais. assunto, né? Conclui, desculpa. Não, então eu tinha certeza, como estou tendo agora, que falar sobre esse assunto ia curar também algo em mim, Sil. E é o que eu desejo para as pessoas que estão nos assistindo, ou aquelas que vão assistir a gente depois. Tem gente, Sil, que na hora não consegue assistir a gente, igual hoje, marcou de última hora, e depois elas assistem. Então, a nossa proposta, aquilo que a gente vê que mexe conosco e reverbera em nós, nós queremos compartilhar com vocês. Porque nós também Exatamente estamos isso. não é? Se nós estamos na caminhada também, por favor, não nos coloquem em posição de num altar, num degrau acima, porque não estamos. Eu posso querer privilégios, eu posso me achar melhor em um aspecto, em outro, mas em termos de evolução, eu tô igual a vocês aqui, disposta a olhar essa autorresponsabilidade. Por isso que eu dou a cara aqui, ó. Né, Sil? É isso. É isso. Porque quando a gente quer esconder, né? Você falou assim, vai curar algo em mim. Porque, assim, para a gente esconder, quando você começou a refletir que você ia se expor e que você... É porque você queria esconder, né? Então, assim, quando a gente tem medo de se expor, de mostrar, a gente quer esconder. Então, imagina que são duas forças contrárias que gastam muito a sua energia. Muita energia. Elas são contrárias. É. Quando você abre mão dessa força contrária, não tem como. Né? E a outra coisa é que quando eu quero esconder algo, o meu inconsciente não entende que eu quero esconder
uma coisa. Ele entende que você quer esconder uma faixa da sua vida. Então, ai, esqueci a palavra. Ele reprime. Quando ele reprime a tua dor, ele reprime a tua vida, ele reprime a tua alegria, ele reprime a sua coragem. Ele reprime. É como se fosse um buraco que fosse sugado. Ele entendeu, ele vai sugar e vai prender. Vai tudo, né? Vai tudo. Não é Vai só tudo. a revolta, vamos supor, que eu quero esconder a revolta ou o cansaço, o desânimo. Quando eu não assumo, quando eu nego essa energia que meu corpo gasta, minha mente gasta, meu inconsciente gasta, tudo isso também leva junto outras coisas. As coisas boas. As coisas A boas também, que alegria, deixa. É isso aí. a coragem, o brilho Coragem. no olhar. É, a esperança, né? Tudo, né? Esperança. Você vê assim, eu já tô diferente, ó. Só da gente falar sobre isso. Eu ainda estou bem irritada. Você tá irritada? Eu tô mais Eu acho que eu tranquila vai ter já. muita irritação. Deve ser, né? Você me mandou um post dizendo que o psicólogo podia ter um dia que podia... Nossa! Ai, é da hora aquilo. Você lembra o post? Ah, é mais ou menos assim, que o psicólogo merecia ter um dia no ano onde ele pudesse falar as verdades, né, pro seu paciente. É mais ou menos isso, não é? Tipo assim, que ele podia escolher um e falar tudo que ele achava dele. Aí eu, nossa! Que medo desse dia! Nossa, que medo desse dia! Mas acontece que a gente só vê no outro que a gente tem, né? Por isso que... Sim. Então, aquele que me irrita mais, entre aspas, é o que mais tem de mim. Opa! Né? Aquilo que me irrita é o que tem de mim. É. Então, se me irrita a preguiça, gente, como eu fico irritado com gente preguiçosa e com gente que... preguiçosa, que não gosta de trabalhar. Ô, Sil, puta, eu também me irrito, Sil, com gente preguiçosa. Eu me irrito, sabe, com as hienas. Aquela... Sounds, vida, sounds. Tipo assim, eu não sei se vocês conhecem alguém assim. Que a mensagem no Zap já chega com... Como que chama aquele personagem do Chaves? O Kiko? Oxê! Aí eu fico procurando em mim qual é o meu lado, mas tem hora que eu me irrito. Eu falo, pode ser que não seja lado nenhum, porque agora eu nem quero olhar esse lado, porque eu estou muito irritada. Irrita mesmo. Aí esse lado que eu não quero olhar reprime de novo. Eu falo, depois eu dou conta. Aí aparece um mais preguiçoso, mais reclamão. Aparece um nível acima. Oh, meu Deus. Ai, gente. Agora, quando a pessoa ela tá de verdade na dor, de verdade, ela não irrita ninguém. Não. Porque a emoção, ela nos toca, seja ela qual for. Pode ver, eu estou falando para vocês que eu estou irritada e não estou irritando ninguém. Ninguém está brigando comigo, porque é verdade. Isso. É a minha verdade essa. Sim. Né? E não é porque é a minha verdade que eu tenho que ficar agir da minha irritação. Isso. Né? Eu reconheço que eu estou irritada, mas eu não preciso agir da irritação. Sim. Eu acho que o povo acha que a gente é meio cômica, Ana. Ah, é? Vocês estão rindo? O pessoal vai interagindo com a gente, todo mundo tá rindo. Vocês estão rindo, gente. Nossa! Mas não é um stand-up isso aqui. Isso aqui é para autoconhecimento. Que pode ser leve, né, Ana? É autoconhecimento de uma maneira assim, leve, no sentido de... Porque assim, eu fico pensando, tem gente que se prepara, não é isso? Quero passar um conhecimento. Bom,
Primeiro eu me embuto de uma postura de professor ou de, tá, tudo bem. Aquela pessoa precisa daquilo para mostrar. Então, a nossa escolha da equipe Corpo Psique é desmistificar muitas coisas. Porque eu também já tive esse pensamento, né? Quando eu fiz psicopedagogia, alguns professores que já tive na vida, no passado, que você coloca ele, igual o Marcelo escreveu, não consigo ver vocês irritada, nem queira. A pessoa nem vê, né? No tom de voz a pessoa já percebe, né? No olho, no olho. Ó, deixa eu dar um exemplo, Marcelo. Eu tenho uma amiga que eu nem conheço pessoalmente. E aí, eu caí na besteira. Quando você não conhece as pessoas, ó, quando você vai no barzinho, quando você vai sair, se você fala que você é psicóloga, você não tem mais paquera nem amigo. Não tem, né? não tem! Então, Ai, então eu socorro! fui aprendendo com o tempo. Mas essa moça, ela virou minha amiga de internet, né? Ela perguntou alguma coisa, enfim. E aí, Marcela, ela casou e faz um mês. Ó, eu já começo a não entender isso, né? Como uma pessoa casa com a outra, sem trabalhar numa época dessa, eu não consigo entender. Mas, né? Ela casou, mudou de uma cidade para outra e tal. E faz um mês que ela casou. Aí o povo casa some, né? O povo casa some. E tá em lua de mel, né? Lua de mel. Ela me chamou. Oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Porque tá tudo sempre bem, é verdade. Aí ela falou assim, eu tô... faz um mês que eu tô casada, mas eu não tô aguentando. Eu falei, volta pra tua casa. Ela não tá aguentando. Aí ela falou assim, não, também não é pra tanto. Não vou voltar pra casa. Eu falei, então você quer reclamar? Aí ela falou assim, não é reclamar. Olha, espera aí um pouquinho só, eu vou ter que desligar, daqui a pouco a gente se fala. Até agora eu não ligou de novo. Ana, né? A gente põe limite, viu, Marcelo? A gente põe limite, a gente... Põe. Né? Porque senão as pessoas abusam. Abusam. Mas elas abusam de tudo, né? De tudo. Eu tô contando uma experiência que eu passei essa semana. Como eu tô irritada, eu nem estiquei o chiclete. Eu também. Dai, fala, como assim o quê? Eu tô contando uma história, né, humana. O que você queria saber? As pessoas abusam. Sim, mas elas abusam se a gente permitir. Sim. Né? Porque provavelmente ela queria se queixar que o casamento... Mas, né? Ela tem a opção de voltar para casa. Não tá bom? Mas não quero. Então não tá bom. Eu ainda perguntei se está trabalhando. Não tô. Falei, fica mais difícil, né? Então, assim, estar irritada não quer dizer que a gente age da irritação. Mas o limite, ele é sempre muito bem-vindo. É verdade. Pergunta para a Daiane o que ela não entendeu. Ô, Dai, fala. A santidade. Dai, a santidade. Bom, vamos falar mais um pouquinho dessa. Agora a gente falou bastante da irritação. Vamos falar do desânimo, né, Ana? Porque quando a gente vai para o caminho de se autoconhecer, de se exercitar, né, no sentido de querer ser uma pessoa melhor, né? A gente quer ser uma pessoa melhor. Sim. E às vezes a gente coloca metas que a gente não consegue atingir. É verdade. É verdade. Eu abuso da Ana quando ela vai fazer massagem. Eu faço terapia enquanto eu faço a massagem. Você se sente abusada, Ana? Eu não, meu Deus, pelo contrário. Dai, eu acho uma troca tão legal. Gente, a Daiane é minha massagista, né? E a Dai tem outros cursos diferentes dos meus. Nossa, as nossas conversas são tão gostosas para mim. Não me sinto, não, Dai. De verdade, eu não me sinto abusada. Talvez o exemplo que eu dei deve ter dado duplo sentido, né? Pode ser que seja.
quando tem troca, não tem abuso. Quando tem abuso, a gente põe limite. Às vezes a gente vai para um lugar que a gente tem que dar conta. Porque o outro é legal, porque o outro é atencioso. E eu já não quero mais dar conta. Sim. E aí eu não consigo pôr no limite. Foi Nossa, disso que eu estava falando. E assim, acho que ela estava querendo falar disso, né, Sil? Ela pegou o seu exemplo, e você também me ensina tantas coisas. Entende? Que bom que você pôde falar, né? Que eu aprendo tanto, eu compartilho com a Sil muitas coisas que aprendo com você, viu? É verdade. Não é sobre barra de ar. Eu quero um presente agora em caixa grande, grande. Eu também quero um presente do universo em caixa grande. Você que me ensinou, meu amor. Não, o abuso, Daiane, tem a ver com o outro não querer dar nada, o outro só querer. O outro só quer. Uhum. A gente falou desse abuso porque a Ana falou do ó dia, ó mês, ó ano. Então, algumas pessoas que se vitimiza muito, elas não querem dar nada. Uai, a Lala tá perguntando como que a gente vai colocar esse limite. Muda de assunto. É um exercício. Corta, muda de assunto. Nossa, vai chover, eu fecho a janela. É assim, ó. Quando a gente é abusada, é porque a gente, de alguma forma, a nossa referência não está na gente, está no outro. A gente quer que o outro, todos os outros ou todo mundo goste da gente e ache a gente legal. Uhum. E aí, para que isso aconteça, eu tiro o olhar de mim para ficar olhando para o outro. Uhum. E aí eu não sei mais qual é a minha referência. Então, um dos caminhos é você voltar para você. Peraí, eu vou lá fritar esse ovo para o meu namorado, para o meu marido, porque eu quero, porque tem troca, ou porque eu quero, ou porque eu quero agradar. Então, a gente começa a se questionar nas mínimas coisas. É isso que leva a gente à reflexão, porque nós somos humanos. Humanos adultos precisa refletir. Teve uma live, Sil, cortando você, que você colocou assim: permita-se colocar um ponto de interrogação nas coisas. É coisa que a gente não faz. A Fabi está perguntando como lidar com pessoas que se vitimizam. Corta, Fabi. Muda de assunto. Muda de assunto. Nossa! Vamos falar da TechPix? Aí muda de assunto. Nossa, você viu? Tá em oferta o arroz lá no Bergamini. Vamos lá. Muda de assunto. As pessoas... Eu posso falar disso com propriedade, porque eu já fui muito abusada. Eu não sabia colocar limite. E ainda tô no exercício, hein? Então, as pessoas, elas vêm. Elas vão falar. Você vai pontuando. Eu tô dizendo uma das técnicas é mudar de assunto. Mas tem gente que tem que ser um não claro. Não posso falar agora. Vou atender. Você tá rindo, né? Ô, Silvia, as pessoas estão rindo, Silvia. Nós estamos aqui falando uma coisa séria. Eu tô vendo. É que a TechPix só vai lembrar quem é mais antigão. Quem tem 20 anos não sabe o que é TechPix. Ana, falta só 5 minutos. Ah, não. Eu tô com raiva agora, desanimada. Tô desanimada. Eu queria só concluir uma coisa. Sim. A vida, ela é muito sábia. E a gente está aqui com um propósito. Então, sim, quando você aprende uma lição, a vida vai te dar a prova. É igual na faculdade, é igual na escola. Você aprendeu que 1 mais 1 é 2, aí logo em seguida vem a prova de matemática. Na vida é assim. A vida nunca para de te provar. É que quando você aprende a lição e compreende a lição, quando você é aprovada, você nem percebe.
é mais ou menos assim, quem dirige, quando começou a dirigir, é só lembrar, a gente tinha que prestar atenção na hora de trocar a marcha do carro, olhar para frente, segurar, você dirigir até duro, né? Sem respirar. A vida não parou de te testar. Você que aprendeu a dirigir. Aquilo lá se automatizou. E a gente dirige hoje, fazendo tudo isso, passando batom, falando no celular e trocando o dial do rádio. Por quê? Porque aquilo se automatizou. Emocionalmente, é a mesma coisa. Aquilo que eu ponho atenção, eu aprendo e automatizo. Tá. E aí a pessoa que vem, né, com a ladainha, olha, eu briguei, faz um mês que eu tô morando. Então, o que você quer fazer? Vai embora, você tem casa. Ah, não quero ir embora. Ah, então você quer reclamar? Não, não é isso. Não, é isso. Né? Mesmo porque não era minha paciente. Se fosse minha paciente, a gente ia olhar de uma forma diferente, mas dizer a mesma coisa. Sim, é lógico. Né? É que o povo quer de graça, viu? O povo quer terapia de graça. Dá uma raiva isso. Então, a gente está falando, né? O tema foi esse, a nossa humanidade diante de todo o nosso caminho aí. Ó, estão cobrando nós aí, ó. Lá, nem falamos do desânimo. Nós vamos ter que fazer uma continuação, Sil. Domingo! Ah, e você está viajando, né? Domingo? Ô, Sil, não, vou estar lá em Mirassol, lá. Você quer fazer domingo? Domingo, vamos falar do... Esse tema parte 2. Tá. Show. Acho que a prática leva à automação, né? Sim, até a prática de dizer amém leva à automatização. Você diz amém, às vezes, sem nem querer e sem nem necessitar. Né? Aprendeu a querer agradar o tempo todo. Leva à automatização. O ser humano, ele sobrevive a tudo. Inclusive a não se olhar. E aí é muito triste, né? Porque a gente não está no mundo para só servir o outro, né? Não, nossa. Muitas vezes você pergunta para alguém, chega um paciente, né? Estou falando de paciente, e você pergunta assim, o que você gosta de fazer? A pessoa não sabe. Não Com sabe. 50, 60, 70, não sabe. Não sabe. Nunca parou para se autoavaliar. Isso é muito importante. Sim. Ana, foi ótima fazer a live com você hoje. Eu nem estou tão irritada. Não, tá menos. Eu tô mais sossegada também. Foi bom. Ó, é uma meleca agradar o tempo todo o outro. Agora, você tentar se agradar o tempo todo é maravilhoso. Porque gente feliz não dá trabalho. Não dá trabalho. Gente feliz contagia quem está ao lado. Isso mesmo. Você quer se despedir? Você vai... Domingo, pronto. Então, mesmo bate-horário? Lembrando que a Ana chegou, nem entrou em casa, já entrou na live. Já, nossa. Hoje foi, meu Deus. Eu agradeço. Eu agradeço. As pessoas que quiserem usufruir desse momento, dessa live, que levou vocês a várias reflexões, inclusive de vocês olharem para a gente na humanidade que a gente é. Porque é muito ruim também você ter que dar conta do que o outro acha que você é luz. Nossa, tem um lado lá seu, lá dentro, que fala, meu Deus, mas eu não sou tudo isso. Isso. A gente quer ser igual. Um pouquinho diferente, né, Ana? Se tiver na fila do banco. Não, se tiver na fila, ai, olha lá, a Ana, vem, ai, traz a Silvia. Opa, a nós lá. É verdade, a gente quer privilégio.
me